Santo, seja bem-vindo nesse lugar. O motivo de estarmos aqui é para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, muito foi falado sobre Marcos capítulo 10, mas eu gostaria que vocês abrissem. Deus vai falar conosco mais uma vez em nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do 17 ao 22, assim como os jovens, os irmãos aqui lerem, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem achou, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Versículo 17, assim diz o Senhor. Não sei qual é a tradução que vocês leem, vou ler daí e leem, tá bom? Se tiver um pouquinho diferente, a mensagem é a mesma, tá? Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Repita comigo: o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Amém, pessoal? Amém. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque ele tinha muita riqueza. Amém? Amém. Vamos a ele. Povo de Deus, esse jovem, ele teve um convite de Jesus para ele o seguir. E esse convite é feito para mim e para você todos os dias. Amém? E a pergunta que eu te faço nessa noite: o quanto você tem seguido a Deus com todo o seu coração? O Senhor Jesus, uma certa vez, ele pede de beber a uma mulher, e a mulher tem toda aquela situação, e tem a revelação de que ela tinha 5 homens, os quais não eram dela, e a pergunta que ela faz a Jesus é: aonde ela adoraria, depois de toda aquela revelação, daquele encontro que ela teve com Jesus? Aqui em Jerusalém, porque existia uma guerra cultural naquele tempo, e Jesus disse que os meus adoradores, haverá um tempo que os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade. Qual é a forma que devemos adorar a Deus? É com o melhor louvor? Eu concordo. A melhor adoração? Com oração de madrugada? Eu concordo também. Mas tudo isso tem que ser feito debaixo de uma verdade. Não existe uma técnica para adorar a Deus. Se tem um fundamento em meio à adoração, é quando tudo isso é feito em verdade. De contrário, nós não veremos ou não alcançaremos o que Deus ele deseja para a nossa vida. Amém, igreja? Amém. Então, meus irmãos, eu costumo dizer em meio às minhas pregações, que quando você está cantando afinado, e diga-se de passagem, o Gabriel Paulino, a gente trabalhou junto, e ele dizia assim: você parece o pastor da Universal cantando. E é verdade, eu canto bem mal. Mas eu queria dizer que quando você está em meio à adoração, Deus ele aperta o mundo e ele vai enxergar o que está dentro de você. E dentro de você
é que será produzido o fruto de louvor. Amém? Olha, existem pessoas, me permita ler e eu volto para a mensagem, que tem seguidores, ou está em busca disso, dinheiro, talento, boa aparência, aprovação do meio, mas lhe falta o que faltava no jovem rico. O jovem rico, ele procura Jesus porque ele tinha uma posição, ele tinha dinheiro, ele tinha possivelmente um bom relacionamento com os pais, mas lhe faltava algo. Sabe o que faltava nele? É o que falta no mundo: as palavras de vida eterna, a qual só o Senhor Jesus Cristo carrega, as palavras de salvação, a certeza da morte como amanhã está na vida eterna. E isso faltava para o jovem rico, elemento que não pode ser comprado com dinheiro, elemento que não pode ser comprado com uma religião, ela só pode ser alcançada com Jesus. Amém? E isso o faltava. A religião não garantia a ele uma certeza de salvação. O dinheiro que ele tinha em todos os seus bens e boas aparências não garantia para o jovem rico a certeza da salvação, e por isso ele procura Jesus. E a Bíblia fala que ele o amou. Você sabia que você é amado pelo Senhor? Você sabia que você não está aqui à toa? A Bíblia fala que nós amamos o Senhor Jesus Cristo porque Ele nos amou primeiro. Você foi escolhido para estar aqui. Você não está aqui por acaso. Por isso valorize a presença de Deus. Por isso valorize as pessoas que fazem você evoluir em conhecimento na palavra de Deus. Por isso valorize as boas amizades que te aproximam de Deus. Amém? O jovem rico conhecia os mandamentos, mas ainda lhe faltava algo. Ele era correto, disciplinado, religioso, mas Jesus mostrou que a sua aparência, que a sua riqueza, ela não adiantava de absolutamente nada. Amém? O jovem rico, ele frequentava lá a sua igreja, a sinagoga. Ele automaticamente tinha um coração que queria se aproximar de Deus, mas ele existia dentro dele uma trava, algo que impedia ele de viver uma totalidade diante de Deus, alguma coisa que prendia o seu coração. E a Bíblia fala da riqueza e o que tem te afastado de Deus, o que tem sido o dinheiro, o que tem sido dessa terra que tem prendido você de alcançar a totalidade da presença de Deus. O que tem sido nessa terra que tem te prendido de alcançar a sua salvação. Foi dito aqui que a qualquer momento Jesus ele volta. E eu escuto isso, eu estou com 45 anos, desde quando eu era neném. E Jesus ele não voltou. Amém, pessoal? Amém. Mas muita gente já voltou para o plano espiritual. E alguns dos meus amigos, inclusive de época de obra, de obreiro, quando eu era adolescente como vocês, morreram sem a salvação. Pastor, você está ajudando? Não, irmão, eu morri em condições muito difíceis. Eu sou da favela da Rocinha. Quem já ouviu falar? Bem não, né? Mas eu nasci lá, praticamente nasci lá dentro. E eu fui de uma igreja, eu fui obreiro de uma igreja lá no Rio, muito conhecida, e nós tínhamos um grupo jovem, muito valente, muito forte, que nós orávamos, que os milagres aconteciam, que as entidades, em nome de Jesus, eram expulsos, muita coisa acontecia, de poder, irmão, de poder. Ainda assim, o pastor que nos fala, desviou por 16 anos, e se não fosse a minha esposa, levanta a mão aí, ele é muito pequenininho, levantar a mão aí, a minha esposa lá de Rosa. E as orações, as intercessões, talvez eu não teria voltado. E teria o mesmo fim que algum dos jovens que Deus usava poderosamente na minha mocidade. Olha, eu tive um colega, em um das nossas buscas ao Espírito Santo, as nossas orações, nós não entrevistamos, tá? Entidade como incorporada, mas essa entidade
manifestou no rapaz, e em nome de Jesus, está amarrado, de joelho, a entidade obedecia. Só que um dos nossos colegas, irmãos do grupo, ele se desviou, e por algumas vezes nós fomos atrás dessa pessoa, e esse rapaz ele não voltou para Jesus. Pois bem, teve uma guerra de facção, bem diferente daqui, e esse rapaz ele morreu. Então, quando essa pessoa, nesse grupo que estávamos orando, ela incorpora a quantidade, nós cheios do Espírito Santo, temos um monte de comando e ela obedeceu, amém? Porque onde tem o nome de Jesus tem autoridade. Só que essa entidade falou assim, eu vou falar o nome dele, já falei nas pregações, o Márcio grita pelo nome de vocês todos os dias. Ele está queimando, sofrendo, e a coragem de todos os obreiros, de todos os homens de Deus que estavam naquele momento, ela foi reduzida a uma grande tristeza. Amém, meus irmãos? Essa história tem mais ou menos uns 30 anos, e o Márcio ele não volta. Aonde ele está, não dá acesso para ele retornar para esse plano. Amém, meus irmãos? O Márcio escolheu, assim como o jovem rico teve uma escolha de não seguir o mestre, e infelizmente o Márcio morreu sem Jesus, e tudo que nós estávamos de autoridade naquele momento foi reduzido a muita tristeza, porque ele era um dos nossos, e ele ficou pelo caminho, e infelizmente para o Márcio, por conta da sua escolha, já não dá mais para ele voltar. Jovens, eu queria liberar uma palavra em nome do Senhor Jesus Cristo para vocês. A minha geração, quem tem 45 ou mais aí, levanta a mão. Já são pais, avós? Eu já sou avô, né? Então, a minha geração, ela fez muito mal ao Senhor. Desobedeceu, foi desleal, creu em outros deuses. Vocês estão e são uma geração nova. Que Deus use vocês poderosamente, mas não repitam os erros que a minha geração teve que renunciar. Não as pratique, honre e respeite esse Deus santo. Vocês sabem que vocês estão diante de um Deus de todo o poder, de toda a autoridade, onde os doentes são curados, assim está escrito em Marcos 16, 17 diz que esses sinais seguirão os que crerem. Se você crer, você tem por obrigação. Vocês falaram que o fogo vai arder no louvor, vocês disseram que a responsabilidade de vocês, carreguem isso, honre ao Senhor, porque Deus vai fazer na vida de você. Amém? Cadê o pastor? Como é que está de cansaço, pastor? Quantos anos o senhor está pregando o Evangelho? 25, oh meu Deus do céu. Muito mais tempo que eu, muito mais tempo. Que Deus abençoe o Senhor. Ajudem o pastor, igreja. Porque o pastor sofre sozinho. Pastor, se liberar uma palavra para o outro pedindo ajuda, parece que ele é fraco. Se você vê o seu pastor, de repente, com uma dificuldade, você deixa de crer em Deus. O pastor sofre só. Jovens, ajudem o vosso pastor. Quer ver um pastor feliz? Quem quer ver um pastor feliz? Traga alma para Jesus. Essa é a paga do pastor. Pastor de coração no Senhor, ele não trabalha com dinheiro, ele trabalha pela tua existência. Hoje eu estou aqui, e quando eu comecei com os meninos, o Gabriel era bem novinho, tinha um cabelo assim meio de índio, sabe? Meio de cuia. Hoje eu vejo ele, cadê ele, Diane? Diane está lá em cima. Nós trabalhávamos juntos. Hoje eu vejo ele com a família, com o filho. Eu conheci os pais dele, inclusive ele é corajoso, ele me levou para pregar no meio da família dele lá. E foi uma bênção, né? Eu vou pregar, eu ia falar, vou pregar em Guarulhos, eu estou em Guarulhos, eu vou pregar na igreja do irmão Ismael. Ele me chama sempre por conta de um encontro que nós tivemos. Do lado aqui está o Chuchu, vocês conhecem o Chuchu, não? É o apelido dele, né? Está o Everton, são todos os meus filhos, trabalharam comigo, hoje eu estou vendo os frutos que esses meninos deram, e que orgulho. O pastor vive por isso, né, pastor? Nossa, fizemos o casamento, olha, apresentamos a criança, batizamos nas águas, estamos levando essas pessoas ao Senhor. Jovem, não desistam. Amém? Não desistam. A juventude fora está com o seu coração comprometido com coisas dessa terra que vão passar,
Quem é batizado com o Espírito Santo? Fale em língua estranha, sente o poder de Deus. Quem já orou e alguém foi curado? Levanta a mão. Que alegria, né, irmão? Vou falar um negócio para os irmãos aqui que foi marcante para a minha carreira ministerial. Eu orei na barriga de uma moça, que ela estava com 3 dias sem o neném mexer na barriga. E também o médico deu o neném como morto, como óbito. Então nós, novo na fé, sem técnica, sem palavras muito bonitinhas, eu falei: Senhor Jesus, está aqui essa criança, ela não pode morrer, é um grande testemunho. Podia dar tudo errado, irmão. Só que eu falei em nome de Jesus, irmão. E a palavra não vai voltar vazia, irmão. Amém? E quando nós declaramos, né, Lázaro vem para fora, não era nem Lázaro o nome da criança, a gente não sabia, eu só tinha Jesus. E eu queria dizer um negócio para os irmãos: o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Apenas ser pequenininho, irmão. Lembra da oração? Jesus, ele falou que tinha lá um publicano e um fariseu. E o fariseu era grandão, bonitão, eu jejuo, eu dizimo, eu faço, eu aconteço. Do lado estava o publicano: oh Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o Senhor, eu não posso, eu não consigo. E Jesus disse que o que foi justificado era o que se diminuía. Aprenda a ser pequena na presença de Deus, porque Deus vai te fazer gigante espiritualmente. Amém? Quando nós oramos lá pelo Lázaro, que era uma menina, né? Não era nem Lázaro. A esposa fica me olhando lá, tipo, não era Lázaro, né? Não era uma criança, era uma menina, mas a criança mexeu na minha mão, porque eu clamei em nome de Jesus, porque eu pedi para que o mesmo espírito de vida que eu carregava entrasse naquele ventre. Aprendam a viver isso, jovens. Creiam, porque o nosso Deus é vivo. Ele morreu, ele ressuscitou, ele vive e reina para todo sempre. Nenhum nome é maior do que o dele. O nome dele é Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu aprendi a apelar, viu, irmão? Apelar, pastor? Se algo der errado, eu grito pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Às vezes eu trabalho bastante com libertação, não sei se isso é uma palavra comum, e às vezes quando incorpora um bichão lá, eu vim aqui te envergonhar. Eu falei: possa ser que você consiga, né? Mas Jesus está aí? Ele está aqui nessa sala? Tá. Ele está aqui. Então toma teu lugar aí, cara, que eu dependo dele. Essa guerra não é minha, foi ele que te venceu na cruz. Eu estou a serviço dele. Jovens, aprenda a declarar isso. Você vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Amém? Você é a Bíblia que o mundo lê. As pessoas, quando olham, elas não prestam mais atenção no que falamos, é no seu comportamento. Isso também foi dito aqui, né? Em meu louvor, em minha adoração. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você quer ver um negócio transformador? É um jovem cheio do Espírito Santo. Porque ele, cheio do Espírito Santo, ele conduzido pelo Espírito Santo, ele vai ser muito diferente do padrão que o mundo carrega. Você vai carregar uma alegria sem disfarce, uma alegria sem ter que beber, uma alegria sem ter que se drogar. O jovem de Deus, ele respeita o pai e a mãe porque é um mandamento? Não, porque ele é decente. Amém, jovens? Amém? E os jovens de fora vai ler a Bíblia que você vive, a que você carrega, e eles vão querer beber da mesma água que você bebe. Amém? Eu sou professor de arte marcial. Sou formado em 3 artes marciais. Uma delas, eu sou 4º dan, faixa preta de jiu-jitsu. E eu fui treinado. Lembra? Eu falei que eu sou da Rocinha? Eu também sou padeiro. Olha que dificuldade na minha vida. E eu fui treinado, irmão. Minha mãe é nordestina, meu pai mineiro, então eu fui criado para ser uma bomba relógio. Graças a Deus que Jesus me achou. Porque eu era um projeto falido, irmão. Projeto falido, até Jesus me encontrar, até eu render a minha vida a Ele. As coisas começaram a se encaixar de aí então, né? Mas os meus amigos que me conheceram, porque eu não era uma pessoa muito capaz, né? Quando eles viram Jesus em mim, eles falaram: o que, porque eu era do Rio, né? O que aconteceu em São Paulo com você? O que fizeram?
você está parecendo um ursinho. Mas, irmão, isso é o poder de Deus. Automaticamente, quando o Espírito de Deus ele adentra, as coisas ruins saem e você se torna uma nova pessoa. E as pessoas vão te testemunhar aquilo, a tua mudança, a tua transformação. E era isso que o jovem rico ele estava em busca. Ele tinha religião, ele tinha um sistema, ele tinha o dinheiro, o que os seus pais ensinaram, mas faltava dentro dele a certeza da salvação. A certeza de que Deus estava com ele. Se ele vai até essa pergunta, mesmo Jesus o amando, lhe faltava algo. Amém? E eu acredito no fundo do meu coração que nós já fomos, nós que estamos aqui, encontrados por esse amor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O coração do jovem rico ele estava preso em algumas coisas, no seu dinheiro. Isso pode trazer para o nosso tempo, com o seu ego, às vezes conosco, tá? Com o namoro, com o vício, com o status, com a rede social, com o orgulho. Aquilo que você não consegue largar, que é o perigo, é o perigo. O mais triste é que o jovem da Bíblia, Jesus chamou ele para seguir. Jovem, fique firme, fique firme. Sabe, eu fiquei 16 anos afastado do Senhor. A igreja que eu congregava enviou pastores, missionários para Angola, para Argentina, para o Peru. E como eu queria estar no meio desses jovens que foram. Só que eu, na época, decidi viver a minha própria vida. Em vez de eu renunciar ao meu pecado, eu renunciei a Cristo, igual esse jovem rico. E sabe o que aconteceu? Eu fui comungando, sofri, adoeci. Eu só lembrava de Deus quando eu estava para morrer. Né? Eu era segurança, eu fui segurança de baile, né? De baile, de briga, de um monte de situação, porque eu precisava do dinheiro. Eu era mais fortinho, né, Gabriel? Eu era o dobro, eu era o dobro disso aqui, gente. Não era fácil ser segurança dessa. Eu lucrava com isso. E por algumas vezes eu tive uma arma apontada para minha cara, para morrer. E eu estava longe de Jesus à beça. Não lembrava de Jesus em nenhum momento. Mas quando isso acontecia, meu Deus, eu vou voltar. Eu queria te dizer que a minha história podia ser semelhante à do Márcio. Eu me perdi ao ponto de só lembrar de Jesus quando estava perto de morrer. E isso é testemunho na minha vida, porque eu só perdi tempo. Eu volto para Jesus todo quebrado, machucado, e eu precisava de Jesus. A minha esposa, eu vim para cá, trabalho, o Senhor nos deu uma carreira muito legal, profissional, e me fizeram uma proposta de vir parar aqui em São Paulo. E daí eu passei a ficar, pastor, num quarto sozinho. Eu sempre estava amparado pela família, pelos amigos, pelo jiu-jitsu. E daí, eu ficando sozinho, eu comecei a comprar uns DVDs. Nem existe mais DVD, faz tempo, né? Graças a Deus. Nós estamos 15 anos com Jesus, viu? Glória a Deus. E daí eu comprei eu achava muito engraçado, não sei se vocês conhecem, o pastor Abílio Santana pregando. E ele pregou uma mensagem chamada Arrebatamento para o Milênio. E nessa pregação ele fala de Jesus voltando, do que estava para acontecer e tudo mais. Oh, meu Deus, essa hora não para. Foi muito rápido. E o Abílio Santana ministra sobre isso e eu durmo. E sonho com Jesus voltando. Amém, meus irmãos? Mas, irmão, eu estava muito, muito distante de Deus. Eu só conseguia enxergar o meu próprio umbigo. Eu não olhava nem para o lado, soberbo, amargurado, achando que estava arrebentando a boca do balão, distante dele, só sofrendo, irmão. E daí, meus irmãos, eu tive um sonho com Jesus voltando. Ninguém foi na minha porta bater. Ninguém me deu um folheto da igreja. Eu não conhecia ninguém aqui. Eu estava sozinho num quarto. E Jesus, ele me visitou. E desse dia em diante, eu fiz uma oração no chuveiro, sendo a mais esquisita do mundo, porque eu não sentia a presença de Deus há muitos anos.
E eu disse para Jesus do fundo do meu coração, com toda a minha verdade: se o Senhor me aceitasse, eu tinha sido obreiro, eu tinha morrido de vergonha de voltar. Eu ainda tinha meu uniforme, viu, pastor? Antigamente tinha um uniforme, uma gravata quadrada, feia. Eu ainda tinha aquele uniforme guardado, eu olhava para ele, mas que tristeza. Eu sentia saudade de Jesus, mas eu não conseguia ir até a igreja. E naquele quarto Jesus me visitou, irmão. Eu chorei, não sabia porque estava chorando, que ser esquisita. Mas eu estava sendo tocado por Deus, irmão. E isso mudou a minha vida. Se a sua não mudou, peça a Deus para que Ele te toque. Porque às vezes está te faltando um encaixe que só Deus Todo-Poderoso vai encaixar. O mundo não entende isso. Às vezes o cara bebe a beça, usa droga a beça, ele tem um monte de relacionamento sexual e não se preenche, porque esse vazio que existe, ele só é preenchido pela presença de Deus. Então o homem vai se perdendo e se perdendo mais, e esse foi o meu caso. Mas quando Jesus ele me tocou, Espírito Santo, Jesus me tocou, irmão. E quando a minha esposa que estava lá no Rio orando voltou, eu disse para ela, no mesmo dia, eu volto para Jesus hoje. Eu já não aguento mais. Olha, irmão, de verdade, eu estava com dinheiro, eu vou na televisão, tá? Indo cozinhar na televisão. Eu era campeão dos campeonatos de qualificação, né? Eu sou da padaria. Não era isso que eu estava em busca. O que me faltava talvez era o mesmo que faltava para o jovem rico, do jovem rico. A mão de Deus, o poder de Deus transformador, a presença de Deus era o que me faltava. Eu só não reconhecia, eu só não sabia. Abra o seu coração, irmão. Se permita ser tocado por Deus, porque de contrário você não vai ver isso nunca. Como tem gente dentro da igreja vazia. O que nós mais vemos são escândalos. E são pessoas, não estou falando por julgamento, são só pessoas que não foram tocadas, que estão vivendo com a vida aparente, com aquela cara de cristão, né? Hoje eu me senti bem assim, eu olhei todo mundo, eu estou de terno. Meu Deus, eu estou muito crente, né? Hoje. E às vezes as pessoas se apegam a isso, a um jeito de falar, a um meio de se comportar, carregando a Bíblia debaixo do braço. Se não se arrepender dos seus pecados, vai para o inferno de mal e com medo. Não adianta. Não é sobre a aparência, é sobre viver, é sobre ser real, é sobre ser de verdade, meus irmãos. E se você vive então essa verdade, você sim vai carregar o Altíssimo, o Todo-Poderoso dentro de você. Amém? O que faltava para o jovem rico era justamente esse toque. O problema do jovem rico não era o que ele possuía. O problema dele era o que possuía ele. Amém, meus irmãos? O que tem te possuído? O que tem te afastado dos caminhos do Senhor? Eu vou só falar e não vou, tá bom? Livro de Mateus, capítulo 9, fala sobre Mateus, o chamado de Mateus. Mateus ele era cobrador de impostos. Ele não era querido pela sociedade porque ele trabalhava em favor de Roma. Amém, pessoal? Amém. Mateus está cheio de confusão na sua cabeça. Devia ser igual eu antes de Jesus, né? De repente Jesus passa por ele e fala assim: ei, vem me segue. Não tem explicação. Ele foi tocado. Ele seguiu. Nós somos o Mateus do Senhor, amém? Amém. Nós estamos com Jesus. Nós não precisamos de explicação. Eu digo para minha esposa, eu passei da juventude, né? 45 anos. Eu passei dessa fase, talvez seja mais fácil para eu entender, mas a minha vida ela não faz sentido sem Jesus Cristo. Depois que você toma, que você tem desse toque, que você bebe dessa água viva, é muito difícil você viver assim. Porque nas minhas maiores frustrações e decisões, é com Ele que eu conto. Eu não tenho outra pessoa. Eu não tenho outro Deus. É com Ele que eu conto. E eu sou respondido, meus irmãos. Se você não tem vivido isso, fale com Deus em
Porque o nosso Deus responde oração. Ele é perito em resolver causas impossíveis. Aonde o ser humano não chega, ele determina e acabou. Está escrito, ele quem manda, ele é detentor do poder. Então, meus irmãos, eu nunca bebi, nunca usei droga, nunca. Eu era atleta, então eu sempre fui bem privado disso. Mas eu achava muito esquisito ver um cara bêbado no chão. Não fazia o menor sentido aquilo para mim. Mas algumas pessoas têm tanta necessidade, tanta ânsia de estar feliz, tão perdidas estão, que elas criam esse tipo de hábito. E, desculpa a expressão, pastor, chapação total é você estar cheio do Espírito Santo. É você se embriagar do Espírito de Deus. A Bíblia, inclusive, fala: não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer você ser quem você nunca foi. Chegar em lugares que você jamais chegaria. Amém, meus irmãos? E fazer aquilo que você jamais faria. Entre cura, libertação, transformação. Se você for cheio desse Espírito, o dinheiro é só uma consequência. Você aprende a renunciar a isso assim. Eu lembro que lá na Rocinha, meu pensamento é: eu preciso enriquecer. Eu preciso ter muito dinheiro. Hoje o pensamento é: oh meu Deus, eu preciso que as pessoas entendam sobre o seu amor. Eu preciso levar Jesus para os necessitados. Eu preciso que as pessoas se convertam de verdade em Jesus. O que eu posso fazer para contribuir no seu reino? É o pensamento, irmão. Porque a maior riqueza, depois que você entende, é adorar a Deus em verdade. E eu penso: o que a gente alegra no coração de Deus? Com o que ele pode ficar feliz? A Bíblia fala que a festa do céu, quando o pecador se arrepende. Então se arrependa dos seus pecados, leve outras pessoas a se arrependerem, leve as pessoas a ser dependentes de Jesus, porque se você fizer isso, você vai alegrar o coração de Deus. Amém, meus irmãos? O dinheiro é só uma causa. A Bíblia fala que ele é a raiz de todos os males, né? O dinheiro faz irmão separar de pão, por herança. O dinheiro separa tantas coisas. Os bens desse mundo separam. Sabe o que as pessoas esquecem? A Bíblia fala que o homem velho vive 70, 80 anos. Passando disso é cansaço, é enfado. Todo o restante é a eternidade. De que lado você escolheu? De um ou de outro, mas o que vem depois é a eternidade. Os séculos dos séculos. E sabe o que é engraçado? A gente continua juntando tesouro aqui nessa terra. Que a traça come, que o ladrão rouba. Como o Gabriel falou, né? Está escrito no manual da vida, né? A palavra de Deus. Junte tesouro no céu. Se aproxime de Deus. Renda a sua vida a Ele. Entregue o teu coração a Ele. Amém, pessoal? Amém. Mateus, ele fala assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Se você tem alguma coisa para buscar nessa terra, é a justiça de Deus. E sabe qual é a justiça de Deus? Faça pelo menor, pelo mais fraco, pelo necessitado. E não deixa seu coração se corromper com isso, não. Tiago 1,27. A religião pura e agradável a Deus é a que ajude órfãos, viúvas e necessitados. E principalmente, repete comigo, principalmente, não se corrompa como esse mundo. Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. O nosso destino é o céu, é a eternidade. Tem um lugar para você lá, meu irmão, e eu quero te ver lá. Existe um lugar determinado para eu e você. Satanás, ele é doido que você esqueça disso, que você foi comprado a preço de sangue, um sacrifício foi feito pela sua vida. Não esqueça do que foi feito por você. A palavra tetelestai, está consumado. Jesus desceu do céu, o rei desceu do céu, cravo na mão, coroa de espinho, chibatada, cuspida, nome de injusto, foi por você. Não deixe que o diabo te roube isso. Às vezes a tristeza, a decepção, alguma coisa faz a gente esquecer. Toda a vida que você passar pela uma situação dessa, pense:
Jesus morreu por mim. Me deu o direito de escolha, amém, meus irmãos, de seguir com Ele e de ir para a salvação, para a eternidade. Amém? A palavra de Deus diz: ao que vencer, eu darei o direito de se assentar comigo no trono. Aos vencedores, eu darei a coroa da vida. Vocês sabem por quê, não? Porque tem que vencer, tem que guerrear. Não é todo dia que nós temos vontade. Na arte marcial, só alcança o grau de faixa preta o que tem disciplina. Não é o que está emocionado, não é o que está ganhando, porque na maioria das vezes é só para apanhar mesmo, viu, irmão? Mas você tem que ter disciplina, você tem que estar lá, e do mesmo jeito é a presença de Deus, é disciplina. Eu vou triste, mas eu estou aqui. Eu estou passando por decepção, mas eu estou aqui, Senhor. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho. O caminho não é qualquer caminho. A verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. O que eu e você temos que fazer? Estar no caminho. Amém, igreja? O jovem rico desiste, ele deixa para trás, ele não alcança aquilo que ele deveria, e ele esteve tão perto. Eu queria muito pegar mais. Acontecendo isso também. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 5. Nicodemos aconteceu isso. Ele era um fariseu, um mestre em Israel. Ele tem um encontro, Jesus fala da passagem do batismo. Ele pergunta como ele vai entrar velho na sua mãe para nascer de novo. Disse Jesus que ele tinha que nascer de novo. Aquilo foi um parafuso, porque ele só entendia a lei. E o nosso coração, irmão, ele deve ser como de uma criança. A criança, eu tenho um neto, né? Está com um aninho, um pouquinho, e a gente é todo embabacado, né? Quem diria eu ficar nessa posição, né? Ele esses dias falou bom dia. Eu falei, meu Deus, ele fala bom dia. Todo mundo fala bom dia, né? Mas eu tenho. É muito especial. Meus irmãos, e está a mãezinha dele lá, bom dia. Meu Deus, coitado dessa criança, né? Mas ele tem um coração ensinável. Amém, meus irmãos? Não endureça o vosso coração. Eu entendo que Deus ele revela a palavra por grandes profetas e pastores, mas ele também pode usar uma criança pequenininha para falar comigo. Eu só preciso ter um ouvido atento. Amém? E essa palavra está sendo ecoada nessa noite no seu coração. Amém, meus irmãos? Não perca tempo por esse mundo. Esse mundo, a Bíblia fala que já é do maligno, mas mais do que isso, entenda que você não faz parte dessa geração que nasceu para ficar nessa terra. Nós somos a geração que veremos Deus como Ele é. Isso não é qualquer coisa, é um privilégio. Você sabia que você já é privilegiado? Davi, o Espírito Santo visitava ele. Sansão, o Espírito visitava ele. Nós carregamos a marca da promessa, o Espírito de Deus, 24 horas dentro da gente. O que você tem feito com a riqueza que você recebeu de Deus? A Bíblia fala que nós somos um vaso de barro, que carregamos o tesouro do céu. O que você tem feito com isso? Qual é a resposta que você tem dado a Deus? Eu lembro que eu era doido para ser batizado com o Espírito Santo, ô Gabriel, e o Espírito Santo me alcançou. Eu falava com as línguas bem estranhas, mas estava indo, irmão, estava feliz. Depois fui renovado, e quando eu recebi o Espírito de Deus, o meu pensamento, aonde é que tem um doente para ele ser curado? Aonde que tem uma pessoa sofrendo para essa pessoa ser alcançada por esse amor que eu carrego? Você carrega isso, irmão. E era tudo que o jovem rico precisava para estar feliz. E ele não teve esse privilégio. Mas nós temos, igreja. Nós carregamos a presença de Deus. E isso é valioso. Quando você olhar para o jovem, ele perdidão lá, dançando uma dança bem esquisita. Já era esquisito na minha época, agora então, melhorou bastante. Você pensa da seguinte maneira: eu fui escolhido para carregar o fogo de Deus dentro de mim. Eu fui escolhido para carregar a presença de Deus dentro de mim. Levanta a sua mão para o céu. Levanta.
São essas mãos que foram escolhidas para libertar cativo, para curar enfermo, para expulsar demônio, para determinar direção para causas e famílias. São as suas mãos. Você é detentor disso. Senhor, é nessas mãos aí, Senhor. As pessoas que são responsáveis, meu Pai, pela tua presença nesse bairro, dos seus vizinhos. Use essas mãos, Senhor, essas pessoas para serem, meu Pai, multiplicadores da tua palavra nessa terra, em nome de Jesus. Olha para mim, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Eu ligo essa palavra em nome de Jesus. A Bíblia fala assim: a terra aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. São vocês, está com vocês. Creia nisso, e esses sinais seguirão os que creem. Jesus disse, não é qualquer um não. Então creia, vocês podem e devem manifestar o poder de Deus nessa terra. Foi tudo isso que o jovem rico perdeu, por não escolher direito. Mas nós somos o povo que aprendemos a escolher dele por conta da palavra de Deus. Vale um amém nessa palavra? Amém. Fique de pé em nome de Jesus. 5 minutos, hein, galera? Pastor, 5 minutos. Posso orar para a sua igreja? Me autoriza? Posso? Feche todo mundo os olhos. Ninguém vai pegar nada não. Pode fechar os olhos. Mas fecha mesmo. Fecha tudo. Fecha os olhos. Eu queria chamar aqui na frente, de olhos fechados, por favor. Quando nós vamos no médico, o médico, por mais técnica que ele tem, ele pergunta assim: qual é a causa da sua vinda até aqui? Nós falamos: olha, doutor, está doendo aqui, eu estou tossindo. Então, debaixo do que você entregou como solução de resposta do médico, ele traz a solução para que você seja curado. Quando eu oro em Jesus, eu falo: Senhor, está aqui as minhas mazelas, as minhas dores, as minhas necessidades. Eu arranco todo tipo de curativo espiritual, se podemos dizer assim, para que Deus, o médico dos médicos, ele trate a minha causa. Eu queria convidar você aqui na frente, que precisa ser tocado por Deus, que quer herdar a vida eterna, mas ainda assim tem algo nessa terra que brilha mais ou que te dificulta. Ninguém vai te ver. É a resposta para a palavra que foi ministrada nessa noite. E eu desejo do fundo do meu coração que você não se entristeça e volte atrás, assim como aconteceu com o jovem rico, mas que você venha aqui, diante da presença de Deus que está nesse lugar, aqui à frente, para que a gente ore pela sua vida. Se você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, vem aqui na frente também, a gente vai orar por você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e tem uma necessidade de ser tocado, de ter a tua vida transformada, saia do seu lugar, vem aqui na frente para a gente orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você tem uma necessidade de ser tocado pelo Senhor, algo te prende, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se não, eu digo amém. Se você tem necessidade, vem. Experimente ser tocado por Jesus, irmão. Não se prenda, não. Não se prenda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, coloca a mão no seu coração. Meu Deus, aqui está o teu filho, meu Pai. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, existe uma presença dentro dessa igreja, o Espírito Santo de Deus, que esse mesmo poder que está na nossa vida venha sobre esse rapaz, em nome de Jesus, e que tudo que afasta, meu Pai, seja invertido, revertido, para que a tua presença mude na vida dele. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo que ele será testemunho, uma referência para os jovens não desse mar.
Espírito, que toda palavra de maldição que foi lançada sobre a vida dele seja quebrada em nome de Jesus. Que toda trava espiritual, que toda amarra, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja desfeito. E nós destravamos em nome de Jesus, pelo poder transformador, meu Pai, do nome do Senhor Jesus Cristo, a vida dele, meu Pai, e declaramos a tua transformação total e completa. Ele chegará em caminhos, meu Pai, como disse aqui, que jamais chegaria, porque, meu Pai, está se posicionando nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Igreja, aleluia. Repita comigo, o poder de Deus. O poder de Deus. Ele se aperfeiçoou na minha fraqueza. Igreja amada, tem um recado. Vou embora. Aprendam a depender de Deus. Deus gosta de pequeninos. A Bíblia fala que existem segredos ocultos que serão revelados para os pequeninos. Não há vergonha nenhuma em ser dependente de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Vamos louvar a Deus, encerrar esse culto. Já recebemos nosso alimento espiritual de hoje. E que Deus possa ter falado ao coração de cada um de vocês. Que não seja simplesmente palavras, mas que nós possamos viver realmente quem ainda deseja ser o herdeiro dos céus. Assim como o jovem rico, se você tiver alguma coisa para deixar, deixe de lado e segue Jesus. Amém? Então vamos louvar e adorar a Deus nessa noite, para encerrarmos nosso culto aí de jovens. Aleluia. Poderosamente. Amém? Vou convidar todos os jovens para vir para frente para a gente louvar tudo aqui. Amém. Bora. Se tiver algum jovem aí também convidado nosso, se você quiser estar no nosso meio aqui também, sinta-se à vontade, você é livre, você pode fazer o que for aqui, tá bom? Que seja para louvar e honrar o nome do Senhor Jesus. Então fique à vontade. Que bênção, hein? Que bênção.
músicas. E os homens cantam lá, né? O time deles. Eles adoram ali os deuses deles. É isso aí. E às vezes a gente chega na igreja e não quer adorar o Senhor. Um culto desse animado agora. Amém. Que isso, não. Nós vamos cantar mais uma vez essa parte aqui para vocês louvarem de verdade a Deus. Amém. Tem que sair do fundo do coração de vocês. O povo mostra. Eles sentem aquilo dali e coloca aquela expressão. Aqui não tem nada de pecado. Você bater palma para Jesus. Lá no Salmos 47, se eu não me engano, assim, é 47, pastor, que está escrito. Bater palmas a Deus. Então vamos adorar esse Deus. Mostra que aquele povo lá é fichinha perto do povo de Deus. Amém. Mostra que a gente é muito mais forte do que eles, porque amanhã nós estaremos melhor do que eles. Amanhã eles estão mais pobres, porque eles estão dando dinheiro para os jogadores. Por isso que o jogador é milionário. Então nós vamos cantar de novo. Eu quero ver a energia dessa igreja.